Bem-vinda, bem-vindo ao novo episódio do podcast da Realisho. Hoje o convidado é Pedro Bruschi, músico e cofundador da Horta Madalena. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer o convite, a oportunidade de trocar ideias e de poder falar um pouco sobre o trabalho e o que mais a gente for falar aqui hoje. Que bom. Como você sabe, não tenho um roteiro, senão começar com uma pergunta em te apresentar, contar um pouco sobre você e sua jornada. Sim, maravilha. Eu sou Pedro Bruschi, eu sou músico, né? E desde muito cedo tive uma ligação grande com o meio ambiente e E o meio ambiente fez parte da minha vida, da minha trajetória, enquanto eu estabeleci toda a minha trajetória como músico, né? Que eu me formei em música, estudei música e atuo como musicista. E sempre, paralelamente, tive trabalhos tanto de ação direta, plantio de árvores na cidade, como eu tive empresas de soluções socioambientais na cidade, com parceiros engenheiros ambientais maravilhosos. É, e E atualmente estou na Horta Madalena, fazendo esse projeto acontecer, né? E tenho meu trabalho musical lançado como músico solo, né? Um trabalho solo. Tem um bloco de carnaval, que agora vai ser. A gente vai sair, chama Baco do Parangolé. E estamos aí. Quando começou a paixão pela música? A música acho que sempre teve presente assim na minha vida, né? Eu comecei a estudar um pouco já mais velho, com 15 anos de idade, assim, eu comecei a estudar violão, mas sempre teve presente por causa do meu pai. Eu tenho um tio, tenho família, minha família é muito musical. Tenho tios, um tio maestro, um tio que é um grande violonista, meu primo é músico, meu padrinho é músico, então a gente vive numa família musical, assim. E eu acabei me inclinando para esse lado na adolescência, né? E acabei fazendo faculdade de música, daí foi embora. E o meio ambiente? O meio ambiente acho que foi uma coisa de necessidade, assim, como se fosse sobrevivência da espécie, né? Aquela coisa que você fala, nossa, olha a situação que estão as coisas, como tudo tá tão deturpado, como as coisas estão é, acontecendo de formas muito equivocadas na sociedade, né? E a única resposta que a gente tem para dar é pensar ecologia, é pensar meio ambiente e como que isso se interliga com esse modelo social que a gente vive atualmente e para a gente tentar criar uma qualidade maior, né? Então, desde sempre, meu pai tinha uma chácara, eu acabei trabalhando muito na chácara, aprendi sobre agrofloresta na prática, na chácara, e a partir daí fui conhecendo movimentos da cidade de São Paulo, né? Me envolvi com movimentos de permacultura e, e, a, e acabei me enveredando pelo lado da agroecologia sem necessariamente ter uma formação na área assim específica, né? Eu tenho uma formação em permacultura e em agrofloresta tenho bastante movimento, né? Assim, conheci muita gente muito bacana, assim, e é com isso que eu mais me envolvo hoje em dia. Pode explicar que é agrofloresta, que é permacultura? Sim, posso, claro. A permacultura é digamos, uma ideia, né? É uma formação, na verdade, para você ter uma cultura de permanência na Terra. Então, como que nós podemos ter ações para ser mais amigáveis com o nosso ambiente, né? E pensando para isso todas as tecnologias sociais disponíveis, né? Para pensar saneamento básico, é, como organizar os projetos, né? Tem uma coisa muito importante na permacultura que é o design, né? Que se chama design ecológico, né? Também. Então, passa muito pelos resíduos, né? E dialoga totalmente com o trabalho que vocês fazem. Faço compostagem desde faz muito tempo. Muito tempo que eu comecei a ter o meu minhocáriozinho em casa. Então foi muito bacana encontrar vocês nesse processo. Casa de seus pais ou sua casa? Já na minha, já quando eu tinha 18 anos, Uhum. sozinho, porque nos meus pais. Meu pai sempre teve, assim, porque ele meio jogava nas árvores, assim, ele tinha um quintal, sabe? Ficava uma coisa meio assim,
mas a parte da minha mãe não tinha essa cultura e daí eu fui trazendo, né? E daí é aquela batalha de tentar mudar a cultura das pessoas, né? Atualmente minha mãe, inclusive, é assinante da Realixo, Ah, sério? Não sabia. Como se chama? Ana Lúcia. Ana É Lúcia. ali em Higienópolis. Aham. Inclusive, ela conseguiu colocar a propaganda da Realixo no prédio Ah, dela, enfim. fantástica. Ela é super ativa, né? Mas quando você começou a ter minhocário, ela não estava tão... Ah, não. Daí era muito difícil, porque eu acho que é um tema que é recente, né? Aqui, pelo menos aqui onde eu estou em São Paulo, é um pouco recente você pensar sobre resíduos, né? Uma coisa de... As pessoas até hoje às vezes nem olham, não tem visão para isso, né? Misturam os lixos normalmente. É uma coisa, né? Por conta de toda a estrutura social, da prefeitura, de como se organiza, né? E então acho que eu sou dando uma primeira leva de pessoas que começou a tentar despertar essa mudança, né? Eu lembro que quando eu era adolescente em Roma, chegou a coleta seletiva, não tinha antes. Uhum. E foi uma batalha, como você falou, com meus pais, a ensinar a eles, a falar da importância. E por anos eles quase não faziam, mas agora eles fazem muito bem. Chegou a ser um hábito. Então você precisa de um tempo, mas depois esperamos dar certo. E que esse hábito se torne numa consciência, né? Que extrapole o simples ato de você, estou jogando o meu lixo orgânico aqui, o meu lixo, né? E que passe você a pensar, da onde vêm essas coisas? O que são essas coisas? O que a gente consome, né? Isso vem da onde? Isso vai para onde? Que cadeia que eu estou estimulando, né? Então, quando a gente olha para o nosso lixo, ele sempre é meio lixo, né? Resíduo, né? Uma coisa assim. É, sempre adorei. Eu perco não, eu passo tempo da minha vida organizando as coisas. Eu não deixo meu lixo sem estar separadinho. Eu mando para reciclagem, mas eu mando separado as coisinhas, né? E é muito louco. Você começa a partir da sua produção, do que você gera de resíduo, você vê a sua vida. O teu lixo é um reflexo das suas atitudes, né? Então, se você presta atenção nele, você está prestando atenção em você. E E eu acho isso uma coisa muito potente, né, para transformação, até para as pessoas entrarem no movimento de pensar no meio ambiente, né? Para não ficar só na coisa de, separei, pronto. Não, você separa, observa, e daí você fala, nossa, olha isso. O que tá acontecendo aqui, né? Eu tenho um monte de casca de banana. Ou eu tenho um monte de saquinho de uma chips. Você vê o que está acontecendo ali. Você vê o que está acontecendo, inclusive politicamente, né? É bem potente. Bom, permacultura então é uma filosofia de cultivo, de agricultura. Ela envolve também a parte de agricultura, mas não só. A permacultura ela surgiu na Austrália, né? Com, com um pensador, né? Que construiu esse método, né? Que pensa todas as ações da vida em comunhão com a natureza, né? E agora me fugiu o nome dele. Tem um livro que é a Bíblia assim da permacultura. E você tem os cursos, né? Os PCDs, que são os cursos de permacultura, que você passa por uma vivência de 15 dias e daí você fala de todas as áreas, né? Você fala desde da habitação, você fala da agricultura, você aprende sobre relações humanas também, você aprende sobre, enfim, um contexto muito amplo, né? E a permacultura, ela te propicia você abrir o seu olhar para isso. E a outra coisa que você tinha falado era a agrofloresta, né? Sim. A agrofloresta diz mais respeito a um sistema agrícola mesmo, que é uma agricultura, né? O hábito de se cultivar alimentos, que é fundamento e base da nossa sobrevivência na Terra, né? De uma forma que você inclua, a princípio, né, árvores no sistema de plantação, né? Esse é o primeiro conceito básico de agrofloresta, você ter espécies que não são só as espécies que você está querendo cultivar ali, a sua batata doce, o seu alface, a sua cenoura, o que for, mas você estabelecer um plantio biodiverso. E
isso tem influência tanto de culturas ancestrais, né, brasileiras e do mundo. E hoje em dia a gente tem a figura da agricultura sintrópica, né, que se falam, que quem é a pessoa que sistematizou isso foi o Ernest Goethe, e que é uma referência para todo mundo que estuda e pratica a agrofloresta, né? Che è un modello molto differente, opposto a quello dominante negli ultimi 70 anni, che è monocultura, né? E daí Sim, da monocultura é colocamos só uma espécie e isso. cultivamos de forma industrial esta espécie. Só que este modelo de monocultura tem muitos problemas. Sim. E a agrofloresta, que vantagem dá para o meio ambiente, os trabalhadores, a sociedade? É, a situação, assim, se a gente for lá olhar cruamente para o sistema de plantio, absolutamente vantajoso a agrofloresta e a agricultura sintrópica, porque você trabalha a favor dos processos da natureza. Você joga junto com a natureza. Tudo que é perspectiva de monocultivo, o que é monocultivo, para deixar bem claro, né? Quando você usa somente uma espécie, é o que acontece no Brasil nos campos de soja, é o que acontece no Brasil nos campos de eucalipto, é o que acontece no Brasil nos campos até às vezes de cultivos menores, de é, mamão. Você vê, sabe? Você não vê biodiversidade. Coco, bananas. Tudo, né? Você olha, às vezes você vê aquela plantação linda, assim, uma montanha cheia de bananeiros, você fala, nossa, que lindo. A pessoa que trabalha com agrofloresta já fala, nossa, vamos transformar isso aqui, colocar um monte de biodiversidade aqui para trazer processos para o lugar. Porque o que acontece quando você trabalha com sem só com uma espécie, você acaba cultivando uma série de problemas. Esses problemas são problemas ecológicos, podem vir em forma de pragas, do que chamam de pragas, né? Que na verdade são insetos reguladores do sistema. E pode vir de uma série de formas. Você pode ter problemas com água, você pode ter problemas. E para isso você precisa dos remédios. O que são os remédios? São os agrotóxicos, os remédios são a transgenia. E, na verdade, isso tudo é um pacote enorme de grandes indústrias que lucram muito com isso, né? E a gente não consegue nem enxergar isso porque é tudo muito grande, né? Você pensar o poder de uma empresa que faz gestão de sementes, da genética e faz a gestão do pacote químico que ela vai oferecer junto para o agricultor. Então, quando a gente fala de agricultura sintrópica, a gente está falando de uma reconciliação do ser humano com o meio ambiente. Isso inclui necessariamente uma reconciliação com o solo, com você aprender como o solo funciona, a vida no solo, os micro-organismos, os animais presentes que você vai atrair com biodiversidade, né? E, e daí a agricultura sintrópica ela trabalha com isso, querendo gerar mais energia. Você nunca. Você não, o objetivo é você não sair de um plantio que você fez com menos recurso do que você entrou. Você sempre está gerando mais. Mais biomassa, mais comida, mais processo, mais bicho, mais minhoca, mais serrapilheira, cobertura de solo. Você sempre está trabalhando para conseguir uma situação melhor do que a que você encontrou. E é isso. Você trabalhou com projetos de agroflorestas aqui no Brasil? Eu trabalhei com alguns projetos assim, pequenos, né, bem pequenos, em escala de chácara, assim. Já trabalhei com agricultura urbana em outra horta urbana em Santo André. Já fiz algumas assessorias, assim, de pessoas próximas, amigos, não que querem saber mais e vêm me perguntar porque eu me interessei, mas principalmente eu conheci lugares de referência de agrofloresta no Brasil. E tive professores, né? Fiz cursos que são pessoas que são transformadoras, assim, aquelas pessoas que você encontra, você fala, nossa, minha vida a partir daqui muda, né? E tinha um desses professores que eu fiz aula, ele falou uma frase para mim que ficou sempre marcada. Se você come, você tem que aprender sobre a agrofloresta. Ele fala, então, é assim, a agrofloresta é para todos, né? Assim, falando, tem uma coisa que tem que ser democratizada.
tem que ser acessível para todo mundo entender, né? Como se chama este lugar? Esse lugar é o Sítio Semente, em Brasília. Fiz curso lá com o João Pereira e com o Namastê Messerschmitt. São 2 professores referência de agrofloresta no Brasil, né? Bom, tem muitas pessoas que quando se promove este modelo de agricultura, também estou falando de produtos orgânicos, falam que não dá comida para todo mundo. O que você acha sobre isso? É um erro. É um erro. Não dar comida para todo mundo, por quê? Né? Para começar, a gente tem que pensar o que é o alimento, né? Se você acha que você dá salgadinho para todo mundo e você dá comida para todo mundo, você está equivocado, porque isso não é um alimento de qualidade, de que o nosso corpo merece coisa muito melhor, né? O nosso corpo, o nosso espírito e tudo. Agora, falando exclusivamente do potencial de produtivo, né? Que eu acho que é isso que as pessoas se ligam mais. Tem um potencial produtivo menor. Isso é o quê? Toneladas por hectare, o pensamento, às vezes, né? E isso não é verdade. A questão é que toda a sociedade ela está estruturada de uma forma monocultural. Então não é só o plantio de milho que está em monocultura. É todo o sistema de distribuição, de colheita, de consumo. Então a gente vive um sistema de monocultura na nossa cultura atualmente. Então nós precisamos ser mais biodiversos, né? A gente precisa se alimentar de alimentos mais diversos. Se alimentar mais de árvores, né? De oleaginosas, de castanhas, de frutas, né? E a gente vê a nossa cultura totalmente dependente das farinhas, né? E que elas são produzidas nesse sistema de monocultura. Agora, falando especificamente do toneladas por hectare, né? Eu não tenho assim um conhecimento para falar de grandes propriedades, né? Mas eu acompanho muitas pessoas que têm condições de afirmar que em larga escala se você consegue estabelecer um plantio bem feito, uma colheita bem feita, você acaba colhendo até mais do que no sistema de monocultivo. Porque também sabemos que o problema é o problema de distribuição da comida, o problema econômico, de poder. Tem muita comida que é jogada fora em todos os processos. Tem comida pronta para ser vendida que não tem demanda do mercado que é jogada fora. Tem o problema da fome no mundo é que pessoas não têm os recursos para comprar aquela comida. Então não é um problema de produtividade do solo, mas é um problema de distribuição, então é um problema econômico muito mais que técnico. É isso, né? A gente infelizmente viveu um processo de êxodo rural muito grande, né? Para vir para cidades e a cultura acaba se perdendo um pouco, a coisa que as pessoas faziam naturalmente antigamente, né? Tanto que é muito interessante, eu lembrei agora de uma coisa, quando eu fazia plantio em praças em São Paulo, eu cheguei a plantar milho, mandioca em praça, assim, né? Mamão, cúrcuma, gengibre, nas praças. E era muito interessante, quando nascia o milho nas praças, as pessoas paravam e falavam, nossa, que incrível, assim. Todo mundo adorava. Porque é uma coisa que você trazia uma memória ancestral, uma memória de família. Meu avô, meu pai, minha mãe, minha avó, minha bisavó. Gente que trabalhava na roça, né? Muito. E que é uma cultura que você acabou se perdendo em escala, né? E eu me perdi um pouco do que eu estava falando, mas é essa coisa do alimento tá vivo na nossa cultura, é isso que eu tô querendo falar, sabe? Sim, estava falando do fato do êxodo Sim. do interior, então nós como a nossa geração e também antes da nossa nasceram na cidade. Eu lembro quando descobri o que era a tuna, eu não sabia que era um peixe, eu sabia só que estava dentro de uma lata e então são essas coisas que nossa geração, muitas pessoas urbanas não sabem nada da comida, dos animais, também esta desconexão com a natureza leva a muitos problemas.
de conexão com os outros seres. Com certeza. Daí se a gente for entrar para o lado de conhecer a fauna ainda, é uma coisa maluca, né? Eu sou muito sensível para a questão da fauna silvestre como uma questão ecológica, né? E importante para a manutenção da vida na Terra. E como, né, a destruição dos biomas que aconteceu por uma série de fatores, né? Como que isso impacta na vida dos animais, eu acho isso uma coisa muito, muito pesada, assim. Eu vi um filme esses tempos que chama Sinfonia da Sobrevivência, que é um filme que se passou, foi um documentarista, Michel Coeli, que ele filmou no Pantanal, quando o Pantanal estava em chamas na época da Covid e sob o governo do antigo presidente, que era totalmente um incentivador de políticas horrorosas para o meio ambiente, né? Destrutivas. Então, você imagina, daí o filme filmava tanta coisa, era uma coisa tão pesada, assim, e daí no final do filme apareceu uma frase assim, 70 milhões de animais morreram nessa queimada. Uau. E daí a gente fala, nossa, né? As pessoas, ninguém imagina isso, né? O que é isso? Né? Uma quantidade muito grande. Postamos un video con un cara facendo com você fofinha, vendo dois bebês de lonça. E nesta video que ele gravou no celular se vê que ele estava com uma máquina, provavelmente de desmatamento. Ele acabava de desmatar uma parte da floresta, que é a casa deles. Provavelmente matou a mãe, mas fazia o vídeo fofinho com as lonças. Isso é uma coisa muito doentia, né? É um nível de perdição que aconteceu, infelizmente, na nossa sociedade, né? Que eu acho que tudo é fruto dessa coisa da desconexão com a natureza, né? E quanto mais a gente consegue promover processos que conectem as pessoas, para essa coisa, na verdade, que é maravilhosa, né? É maravilhoso você plantar o seu alimento, saber plantar seu alimento não é uma coisa super complicada, é só conhecimento básico que você adquire para conseguir fazer uma coisa sustentável, né? E para você não maldizer os seres que estão ali agindo, ajudando você a produzir o alimento, né? As formigas, as lagartas, os cupins, né? Todos os seres que estão ali ajudando a trabalhar aquela biodiversidade que foi perdida, né? Então eu acho que o nosso papel enquanto seres pensantes do meio ambiente e da ecologia passa por trazer essa sensibilidade e esse olhar mais generoso e carinhoso, né, para as coisas, para os processos de vida, né, na Terra. Bom, chegamos na Horta Madalena. Como nasceu a Horta Madalena? Horta Madalena. Vamos lá. A Horta Madalena é uma horta situada na região de Pirituba, em São Paulo. Ela é uma área que é pública, é da concessionária de energia, a Enel, né? Porque passa uma linha de energia lá, então não pode ter construção. E essa área pode ser utilizada para fins de agricultura urbana. A Horta Madalena começou ali com a família do Gustavo Sessi, que é o anfitrião de lá, né? O pai dele e o avô dele. Eles começaram isso há muitos anos atrás, ocuparam a área, eles têm a cessão dos direitos de usar a área e já fizeram muitas coisas lá ao longo dos anos. A Horta Madalena, ela nasce há 1 ano e meio atrás, quando eu e outro amigo, que é uma pessoa que conhece muito de todos esses assuntos que a gente está falando, que é o João Pádula, a gente entra junto com o Gustavo para fazer a transição agroecológica da antiga Horta Casa Amarela, que foi renomeada e ganhou o nome rebatizada, ganhou o nome de Horta Madalena, que é o nome da filha do Gustavo. E a Horta Madalena nasce nesse local, né, de você ter um espaço na cidade para ser um espaço enquanto a própria horta vai se transformando, né? Que a transição agroecológica
para quem não sabe, é você sair de um modelo de cultivo tradicional que passa pelos monocultivos, passa para você ir para a biodiversidade, né? E trabalhar com mais processos, né? Então a gente acaba utilizando muitos recursos, a gente tem acesso a muitas coisas. Então faz 1 ano e meio que a gente entrou nesse processo, nesse projeto, e estamos ainda nesse momento de transição, tentando estabelecer a horta como um lugar tanto de produção, pra gente, porque a horta ela tem que ter essa vocação de ser uma produtora de alimentos, né? A gente produz alimentos orgânicos, né? Eu gosto muito, depois a gente tem que falar sobre a palavra orgânico. Não, já falamos daí. Mas é que eu adoro essa palavra, eu adoro, a gente pode falar um pouquinho mais. Tá bom. E daí a horta surge também como um espaço educativo, né? Para fomentar essas coisas que a gente está conversando aqui. Então, atualmente vocês cultivam com método orgânico. Já quer nos falar sobre a palavra? Sim. O cultivo é totalmente orgânico, né? Não se usa defensivos, nem fertilizantes químicos, né? E orgânico, falando rapidamente, eu gosto muito dessa palavra porque a gente fala, é comida orgânica, né? Da onde vem a palavra orgânico? Orgânico vem de organismo, né? Então, é você pensar o ambiente que você está como um organismo. E como a gente é um organismo, né? O meu corpo é um organismo que tem órgãos e tem funções. O meu corpo é biodiverso. Eu não tenho 60 corações aqui, eu tenho um coração, né? Eu tenho meu pulmão, tenho meus 2 rins, né? Mas eu não tenho 50 rins, né? É um organismo. Então, você pensar na agricultura orgânica como um organismo que você está criando. Então, aquele ambiente, a ideia dele é que ele se torne um organismo, que ele vá funcionar com muita saúde, né? Eu gosto muito de pensar a agricultura orgânica assim. Legal, nunca escutei isso. Então, Aprendi isso com um camarada que deu um curso na Horta Madalena esses dias, que é o Thiago Luiz Agrofloresta, um grande agroflorestor que esteve com a gente esses dias. O curso de sementes Foi. Nativas. Uhum. Então, vocês cultivam com método orgânico e vendem para pessoas que querem comprar. Vendem só localmente ou também já organizaram um programa de entregas? Como funciona? Por enquanto a gente está atuando só localmente, só as pessoas que vão lá, né? Porque como você bem sabe, a logística é um desafio sempre, né? De você conseguir fazer com que ela aconteça bem feita, ainda mais com alimentos tão sensíveis, né? Como uma alface, uma rúcula, uma coisa muito sensível. Então, tem que estar muito bem organizado para poder fazer entregas. Se você sair ao meio-dia, já deu errado, entendeu? Porque as coisas murcham. Então, mas não tem sensação melhor para a pessoa que vai na horta, ela mesma, eu quero aquela alface. Ela não pega um alface, ela pega aquele que ela gostou. Ela corta na hora. É um processo de conexão muito bacana. Que acontece toda quinta-feira. Toda quinta-feira na Horta Madalena é um dia que a gente batizou de Quinta na Quitanda, né? Que tá um espaço aberto lá o dia inteiro para as pessoas irem. Mas a horta tá aberta. É bom mandar uma mensagem antes no Instagram, mas tá aberta quase todos os dias. Assim, a gente tenta abrir todos os dias. Mas por enquanto, como a nossa equipe é reduzida, às vezes a gente não consegue. Né? Ok. Então, para ser certo, quinta-feira. Quinta-feira, certeza. Da que hora a que hora? 8 da manhã até final da tarde, né? Até 5. Ok. Qual é o endereço para a pessoa Rua que está... Ocrísia 3, City América, do lado do Parque Toronto. É um parque muito gostoso, muito lindo para se passear também. E os outros dias, melhor enviar uma mensagem no Instagram e esperar uma resposta. Sim, isso, acho que por enquanto sim, mas a gente espera que esse ano a gente consiga ter uma equipe maior para estar garantido todos os dias. Mas a verdade é que sempre tem gente lá, né? Bom, desafios de uma horta urbana. Desafios de uma horta urbana são muitos. São muitos. Eu acho que um primeiro desafio o primeiro e básico é você conseguir construir uma horta orgânica com com seus cultivares, no seu tempo que você está fazendo, né? Então, envolve você ter um conhecimento, um trabalho
e você conseguir estabelecer aquilo, porque a natureza é muito rápida e muito fluida, né? Então, se você está trabalhando com culturas de ciclo curto, daqui a 30 dias tudo mudou. Você está recomeçando, você está sempre com aquela sensação de recomeçar. Acho que o primeiro desafio é esse. O outro desafio é entender quais são como é que fala? As características mais marcantes do espaço, né? Porque cada espaço vai ter um dom, assim, né? Então é você buscar, tipo, qual que é o dom daquele lugar, né? Eu acho que a Horta Madalena a gente está caminhando para ser um espaço de produção e de educação, né? Enquanto a gente se descobre. Que eu acho que esse é um segundo desafio. E um outro desafio muito grande é a gente conseguir fazer as pazes entre a ecologia e a economia, né? E conseguir trazer sustentabilidade financeira para o projeto, que é muito difícil, né? Porque tudo que envolve alimentos é muito desvalorizado na nossa sociedade, né? Desafio econômico também porque tem um espaço pequeno, então a produção naturalmente é limitada e vocês moram na cidade, então tem os aluguéis e todos os custos de morar na cidade, então não é como no interior onde tudo é mais econômico. Sim, Então tem esta questão, este desafio e também um desafio mesmo de vender, né? Não é só produzir, também sim, é vender. De outra parte, tem muitas pessoas que, espero como você, gostariam de comer mais produtos orgânicos, não sabem onde encontrar. Então, um papel que eu gostaria muito que a Lixo pudesse sempre mais fazer esta ponte entre as hortas urbanas, que são 200 em São Paulo, desde o que eu sei, e as pessoas que querem ter um estilo de vida mais sustentável, mais saudável, para comprar estes produtos. Como você falou, a logística é um desafio por muitas razões, mas como estamos aqui para enfrentar desafios. E produtos orgânicos, onde você compra? onde... Os outros que não são produzidos na Horta Madalena? Ah, eu particular, eu sou fã de carteirinha do Instituto Chão, né? Eu, assim, sou amigo do pessoal lá, eu toquei na inauguração do Instituto Chão, inclusive. Uau! Eu já apresentei peça de teatro no Instituto Chão, uma época que eles ainda faziam umas atividades culturais. Agora eles estão muito focados, né, na parte de... Eu sou fã de carteirinha lá. Mas tem vários lugares, né? Tem o Instituto Baru, tem o Feira Livre, tem muitos espaços que promovem novas ideias, né? De consumo. Não só, eu vou comprar o alimento orgânico, mas que estão questionando o sistema, né? De organização do mercado, né? Do mercado, digo, o mercado mesmo, o mercado à feira, né? Sì. Istituto Chão fica na Vila Madalena, Istituto Feira Livre perto da Repubblica, Istituto Bruno Butantan incontra lá no Instagram e fazem um trabalho muito importante também com o Movimento Sem Terra, né? Que é um discurso muito importante porque aqui, morando no Brasil, descobri todo o facto colonial, o facto de pessoas não ter terra, porque foi nem vendida, foi dada a algumas pessoas e não foi dada a outras. Então, tem todo este movimento de pessoas que querem ter terra para cultivar, mas não têm acesso à terra. Conhece o pessoal do Movimento Sem Terra? Conhece algum amigo? Sim, sim, eu conheço. Já estive em alguns assentamentos, em ações, em mutirões. Tenho amigos que trabalham diretamente com os movimentos e o Brasil, infelizmente, vive essa herança, né? E que não é só uma herança, é uma política presente ainda, né? E que é muito difícil de você contornar, né? Os movimentos tentam propor soluções, mas a gente vê aí um monte de atrocidade acontecendo, né? Teve outro dia aí um assentamento que teve invasão, um tiroteio, as coisas que para mim é totalmente inacreditável, assim, né? Pensar que essas coisas existam, né? Mas elas são a nossa realidade, né?
E a concentração de terra no Brasil, os grandes latifúndios são uma vergonha. Para mim, eu diria que é uma vergonha, assim. Não sei como alguém que tá nesse lugar de poder, né? Porque é um lugar de poder, né? Você tem Muito poder. muito poder. Como que isso pode ser uma coisa que alimente a alma dessa pessoa, assim? Eu acho que devem ser pessoas muito tristes. Vou pegar uma água. Você come carne, Pedro? Não, faz muito. Eu, assim, eventualmente eu acabo hoje em dia me deslizando e comendo alguma coisa de origem animal, né? Mas eu passei por muitos anos da minha vida com uma dieta vegetariana bem estrita, né? E eu acho que é uma prática muito bacana de se fazer, que você se descobre muito, descobre as coisas assim. Hoje em dia eu tô um pouco mais flexitarian, digamos assim, porque tô um pouco com a vida desorganizada, mas sem dúvida eu privilegio muito a alimentação baseada em plantas, né? Te deixo beber água. E convido você a ficar um dia por semana sem comer carne na segunda-feira ou qualquer outro dia. Tem esta campanha que se chama Segunda Sem Carne, que é uma forma para tentar e conseguir ficar café da manhã, almoço e janta sem comer carne. Você vai ver quanto é bom fazer isso. Claramente tem muitas pessoas que são vegetarianas, veganas todos os dias, mas eu acredito que tem também passos graduais para fazer as coisas. Você é mais do partido de cambios radicais ou de mudanças progressivas? Eu acho que as mudanças, elas podem ser radicais também, é interessante se a pessoa se propõe, mas isso numa perspectiva individual, né? Cada um se descobre como se comportar assim, e cada um tem o seu caminho. O que eu acho que é uma coisa que tem que ser questionada coletivamente, politicamente, publicamente, pelo poder público, pelos movimentos todos, é como se dá o modo de produção, inclusive, de tudo. Porque o contexto de destruição ecológica que a produção de carne produz no Brasil e no mundo, ele não é culpa da carne. Ele é culpa do modo de cultivo da carne. A carne é um cultivar, você está cultivando aquilo, né? Então você acha que não é um problema tu comer carne, mas é o tipo de carne que você come que é um problema para o meio ambiente, para a economia, para a sociedade. Seria muito. Você tem como, por exemplo, a gente estava falando de agroflorestas, né? Tem várias pessoas que trabalham com sistemas que chamam agro-silvo-pastoris, né? Que é como você conseguir fazer um cultivo de carne, daí a carne que for, pode ser frango, pode ser boi, pode ser qualquer coisa, dentro de sistemas que preservam a ecologia, que preservam a saúde do solo, que preservam a biodiversidade, que preservam a saúde da fauna, né? Que é muito diferente do que se estabeleceu como cultura no Brasil, né? Que são os grandes pastos, que você derrubou tudo e você jogou aquele capim cresceu e joga um boi, e muitas vezes isso é só uma desculpa para você fazer uma especulação imobiliária no fim, porque a pessoa ocupou aquela monte de terra com boi e depois a preocupação depois ela vai vender as terras. Não está preocupada com se a terra vai ter vida, né? Ou alguma coisa. Então, a base da sua escola vegetariana, na época e hoje também, é sobretudo ecológica, mais que para os animais, porque tem muitas pessoas que fazem esta passagem para uma empatia com os animais. Para mim foi os dois. Aham. Para mim foi os dois, assim. Primeiro foi, acho que pela parte ecológica mesmo, de estudar muito, assim, os impactos e os modos de produção. Mas, naturalmente, sua empatia com a vida, ela cresce, né? Muito quando você começa a estudar isso e, e também acabei vendo muitas coisas de pessoas que são bem desse discurso da empatia, da vida, né? Pró-vida. E eu sou super adepto também a esse pensamento. E novamente é uma desconexão com a natureza. Eu lembro meu pai quando começou a ter gatos em casa, ele começou a não comer mais coelhos. Na Itália se come muito coelho, é comum.
Aqui no Brasil não é comum, Não. mas na Itália é muito comum. E porque ele finalmente viu nos coelhos os gatos, eram pequenos como os gatos que ele tanto amava. Então, muitas vezes nós temos, de fato, essa desconexão com o mundo animal, não temos mais uma conexão. Só que também não temos desculpas, né? Porque todas as informações estão acessíveis, então muitas vezes não queremos saber porque a consciência leva a algumas escolas que podem levar uma dor. É, e eu acho que a maioria das pessoas, na verdade, não tá muito. Acaba não estando preocupada, eu acho que com isso, sabe? Então, é, como que nasce essa empatia, né? Como a empatia do seu pai, que nasceu com o fato dele ter adotado os gatos, né? Acho que são muitos. Isso é um processo muito de espírito mesmo, de como você se vê e se você se coloca no mundo, né? E por exemplo, tenho uma cachorrinha. Nunca tinha tido uma cachorra, pela primeira vez na vida eu tenho. E eu lembro muito de ter ouvido uma professora minha falar assim: um cachorro humaniza uma casa, né? E que nem um gato humanizou o seu pai, eu passei por essa experiência também dos cachorros me humanizarem. E isso é muito bonito e potente, né? Porque a gente toma realmente contato com isso, mas a gente precisa tomar contato com a biodiversidade, né? A gente precisa tomar contato com todas as formas de vida e saber que elas são todas muito... que elas estão trabalhando em prol da vida na Terra, né? Todos esses seres. O que muitas vezes os seres humanos não estão, né? A gente está trabalhando pela destruição das vidas, né? O que é uma coisa que é triste de ser... Mas é curioso que várias pessoas que destruem o meio ambiente falam que eles são para a vida, né? Pela vida, Uhum. a vida o feito, que já tem uma vida, que são contra o aborto. Porque tem uma separação gigantesca entre o ser humano, a consciência dessas pessoas do ser humano como espécie separada das outras espécies, como a ideia que nós podemos sobreviver nesse planeta sozinhos, não precisamos do mundo vegetal, do mundo animal, só de nós, coisas que sabemos não ser vera. E, bom, então, estas hortas urbanas na cidade são oásis também para educar as pessoas, crianças, adultos, sobre a natureza. E nos ciclos da natureza, nós começamos uma parceria com a compostagem há um ano e meio, que é uma outra forma para nós elaborar a morte de um alimento que se transforma em Uhum. nova vida. Como está sendo este processo? O processo de compostagem Sim. na horta, o processo de compostagem é muito, como eu disse, é muito rico, né? E eu sempre trabalhei com compostagem em escala muito menor, né? A partir do momento que a gente fez a parceria com a Realixo, acho que teve um momento que a gente ficou recebendo talvez 500 quilos de resíduo por semana, né? São toneladas, são muitas toneladas. Essas toneladas ainda são maiores, né? Porque a gente usa a, a galhada triturada que vem para usar. Então, são toneladas de resíduo úmido, toneladas de resíduo seco lá fazendo as leiras de compostagem. Então, eu acho que é um processo muito necessário, né? E muito potente, né? A gente tem uma pessoa que é o César, que trabalha diretamente construindo as leiras de compostagem lá e eu acho que ele vive um momento muito interessante assim de tanto ter aprendido uma coisa quanto de poder ser um replicador disso, né? E Porque também ajuda muito o trabalho na loja, né? Na fábrica. Nós chamamos o César a partir de uhum, julho a fazer este trabalho semanal na fábrica em Santo André da Roja e ele aprendeu com um técnico que é o Tomita, que tem muitos anos de experiência, uhum. mas já fazia antes disso. Ele começou sem saber muito da teoria e com o Tomita aprendeu mais, então raffinou um pouco a técnica. Mas podemos falar que a compostagem é uma técnica simples, escalável, porque se pode repetir, não se precisa de investimentos de dinheiro para fazer
e é muito importante para o meio ambiente e para a agricultura. Eu tenho uma visão de uma cidade mais sustentável do futuro e queria te perguntar o que você acha. Sim. Que podemos imaginar uma cidade onde transformamos os resíduos orgânicos localmente sem ter que ir em aterros sanitários ou ainda pior em lixões, incineradores, descentralizando a transformação dos resíduos orgânicos. O que você acha? Eu acho que assim, o trabalho da compostagem, eu acho que ele tem que... É muito importante que ele vire uma cultura das pessoas, né? Então, todas as pessoas que são aptas a fazer, que é a grande maioria da população, a gente tem pessoas que não têm condição de carregar uma caixa, às vezes, né? Um idoso, uma criança, né? Que não consegue organizar, mas a maior parte da população tem condições de cuidar dos seus resíduos, né? Então, eu acho que essa ideia de você descentralizar, ela é fundamental, porque a gente tá fazendo o quê? Economizando tudo, né? A gente está economizando com o trabalho que a gente faz em parceria, levando toneladas de alimento para a horta e processando ela lá, a gente está fazendo uma economia para a Prefeitura de São Paulo. Também, claro. Certo? Se a gente tivesse... É que a nossa escala é pequena, perto da cidade de São Paulo, mas se você tem vários lugares desse, tudo fica mais fácil, né? E o primeiro lugar, eu acho que tem que ser a casa das pessoas. As pessoas usarem, porque daí você produz o seu adubo, você usa nas suas plantas e você começa a pensar, nossa, vou cultivar meu alimento, mesmo que seja um pouquinho, né? Você pode começar com coisas muito pequenas. Tem muita gente que faz, né? Tem o seu alecrimzinho, tem o seu manjericão. Então, e daí outros espaços desses menores, como os nossos, né? Como a Horta Madalena, em parceria com a Galixo, como outros lugares que você tem em parceria porque não é todo mundo numa sociedade de 18 milhões de pessoas que vai conseguir compostar os seus resíduos, né? Mas daí entra o poder público poder fazer um sistema de coleta seletivo que dê a destinação adequada. Mas é uma utopia gigantesca, né? Eu acho bonito da gente pensar e fazer, mas pensar politicamente, nossa, você tem que ter esperança, muita esperança, né? Sì, è una visione daqui a 50 anos que provavelmente não vamos a ver, pelo menos eu, mas é uma visão mesmo de uma cidade mais sustentável do futuro. Então, são espaços, ou as hortas urbanas, como a Horta Madalena de educação também, estamos falando para crianças e adultos. Ano passado começou este projeto muito lindo que se chama Rolê Agroecológico. Sim. Quer contar um pouco? O Rolê Agroecológico foi um programa da Prefeitura de São Paulo que levou turmas dos sextos anos das escolas públicas para visitar espaços de agroecologia, como a Horta Madalena, né? E nesse espaço a gente recebe os alunos e promove as atividades educativas, né? E serve um almoço e teve um outro fator muito importante do projeto, que foi que a prefeitura comprou um kit de alimentos para cada aluno que visitou cada unidade. Então, o aluno saía com um kit de alimentos da horta. Isso gerou um recurso, inclusive, para a horta, né? Porque a gente teve que se planejar para plantar, para colher e para atender essa demanda. Então, foi um projeto muito... Acho que foi um projeto muito bacana, assim, e que ele tem que continuar, né? Porque eu fiquei responsável da maior parte das aulas lá, né? De receber as crianças e dar as aulas. Não fui só eu, a Samantha, que é parceira também da Horta, deu aulas, o próprio Gustavo deu aulas, a gente teve outras pessoas, a Mariana, a gente teve outros atores também. Mas enfim, eu fiquei a maior parte do tempo nessa função, e ver as crianças de sexto ano participando desse movimento foi uma coisa muito bonita. Foi muito inspirador, porque era sempre uma novidade, assim, e você vai encontrando aquela molecada muito inteligente, muito sensível, atenta aos processos, querendo conhecer, e foi muito, muito bacana. Um projeto muito legal. Quali foram as curiosidades maiores das crianças na horta?
Meu, eles gostavam de tudo, assim, gostavam de andar livres, né? Sentir os cheiros, ver as cores, né? A gente tem muita coisa aromática na horta, então tem alguns tipos de manjericões diferentes, tem anis, tem medicinais, enfim, é bem biodiverso. Então eles gostavam muito de andar pela horta, interagir com as árvores, né? Subir em árvore, colher uma acerola, comer uma pitanga. Muitos alunos nunca tinham comido uma pitanga. E foi bem na época que a pitanga estava carregada, assim, de coisa. Às vezes aparecem os macaquinhos lá, daí Sério? eles iam à loucura com os macaquinhos lá, os saguizinhos, né, que vão na horta. E mas toda a parte também de que eu trazia mais de conteúdo interessava muito eles, assim, e que muitas coisas que a gente está conversando aqui fizeram parte dessas aulas, né? E O Guilherme do Sítio Sampa me falou que o 95, 98% das crianças não sabiam que significava um produto orgânico. Aconteceu uhum. também com você? Não é uma pergunta que você fez? Não, sim, a gente falou muito e eles realmente, assim, não sabiam. Eu perguntei muito quem praticava compostagem. Às vezes tinha um aluno, alguma família ou outra que praticava. Muitos professores praticavam. Ah, que bom. Muitos professores tinham miocário em casa. A compostagem em si foi um momento muito bacana, porque dentre o processo, uma parte do processo pedagógico que eu fazia, tinha uma parte que era recolher ervas que não eram do nosso interesse, né? Que tradicionalmente as pessoas vão chamar de ervas daninhas. Eu não chamo de ervas daninhas, eu chamo de outros nomes, né? Porque elas estão lá causando benefícios ao sistema, mas a gente tinha que tirar, manejar elas. Então a gente fazia uma atividade de manejo e daí eles saíam, eu montava equipes para fazer uma coisa lúdica de brincadeira. Eles saíam catando quem catava mais mato, assim. Chegava e o final da atividade era na composteira. Então agora a gente se junta aqui, essas equipes que estavam disputando. Mentirinha, ninguém estava disputando nada. Eu contava, olha, a disputa era uma brincadeira só. A gente está aqui para construir esse ciclo dessa atividade que era necessário de se fazer e colocar na composteira. Todo mundo jogava junto na composteira e isso fechava o ciclo, né? Da, da atividade, que eu acho que é muito essa a parte mais bonita de você fazer a compostagem, né? É que ela renova o ciclo, né? Ela faz caminhar. Então, Sì, siamo in una società che non gosta molto da morte, non accetta a morte, che a morte non si fa. E a compostagem é uma morte de um alimento, uma transformação para o solo que é a condição para a nova vida. E sim, é uma técnica mágica, de fato, é uma magia. é, com certeza. Eu acho que esses processos de vida e de morte, né? Que proporciona, acaba gerando uma compreensão de conexão das coisas, né? Porque no final, quando a gente fala dessa morte desse alimento, né? É uma transformação, né? Então eu gosto muito de ver os processos como transformação, né? As coisas se transformam. Então, de certa forma, o que seria o fim, né? A gente vê como o fim é, é tudo uma continuidade, né? Então as coisas estão continuando. As escolas também deveriam compostar, né? Eu Com tenho certeza. este sonho de ver nas escolas a compostagem. Nós ficamos à disposição para fazer localmente a compostagem de todo o resto de comida do refeitório, das folhas, podas, a grama, porque além de ser um serviço muito importante para o meio ambiente, também uma educação às crianças. Então, se você quer apresentar relixo à escola dos seus filhos, ficamos à disposição. Que sonho, esperança tem que quer compartilhar? Sonho, esperança? Eu acho que eu tenho um sonho, uma esperança que é que
essa, esse pensamento, esse carinho, né? De você pensar a biodiversidade e você viver isso seja uma coisa mais acessível no vocabulário das pessoas, né? Que isso seja uma coisa viva, numa escala muito maior do que as pessoas que se importam com o meio ambiente, né? Assim, digamos, né? Não, todos. O meio ambiente somos nós, né? Nós somos o ambiente. Então, que esses cuidados que a gente vê que está sempre em crescente, né? Acho que por um lado é muito animador esse momento histórico que a gente vive, que muita gente se envolvendo com uma série de atitudes bacanas, né? Cada um no seu lugar de ação. Mas isso tem que se tornar uma coisa muito viva para a gente conseguir alcançar camadas da sociedade que não estão nem aí, né? Então, acho que Bom, já falamos que as pessoas podem visitar a Horta Madalena lá no espaço de vocês, também tem na página do Instagram, tem outras redes sociais ou ainda não? Não, é Instagram É só. Instagram mesmo. E quer compartilhar também o seu contato para você como músico? Eu sei que também o Sim, músico é um desafio, como é na horta, né? Não é fácil viver de música. Então, você quer compartilhar também seus contatos de sim, música? claro. Eu convido todo mundo a ouvir a música que eu acabei de lançar. É uma música que chama Quero Sorrir Também. E meu nome artístico é Pedro Bruschi. Bruschi com K mudo no final. É uma música que fala muito sobre alegria e sobre a descoberta das coisas. Eu acho que vocês vão gostar, que é muito animada. Agora, perto do carnaval, tá ótimo. Uma ótima época para ouvir. Vou ouvir. Obrigado, Pedro. Muito Obrigado, eu obrigado. que agradeço, André, pelo convite. Agradeço ao pessoal que está filmando aí também e captando o som. Muito obrigado.